Olá, querido aluno, professor Raul Alves, com a nossa primeira aula de informática para concurso público, ok? Acompanhe a gente nas redes sociais, tire suas dúvidas, qualquer coisa estamos à disposição. Vamos lá? Do que nós falaremos hoje nessa aula, pessoal? Falaremos sobre conceitos básicos em informática, dentre eles hardware, unidade central de processamento, periféricos de entrada, de saída e armazenamento de dados, ok? Também falaremos sobre a definição de hardware, que são componentes físicos do computador. Isso eu vou te explicar a fundo já já, rapidinho, tá? O microprocessador, que é a nossa famosa CPU, os tipos de memória principal que nós temos à nossa disposição e dispositivos de armazenamento, tá bom? Também periféricos como teclado, mouse, monitor, entre outras coisas. Vamos começar então? O conceito de hardware. Nós sabemos que o que compõe um computador. E aí, quando eu falo computador, pessoal, eu falo dos mais diversos dispositivos que nós temos aí à nossa disposição, tá? Eu falo computador, mas eu posso falar também de qualquer outro equipamento, como os smartphones, os tablets, enfim, todo equipamento que hoje a gente utiliza para trocar, para produzir informação. E aí, se você pensar em todo e qualquer dispositivo que se conecta à internet, trocando informação, enviando e recebendo informação, e muitas vezes sem necessitar, sem precisar da intervenção direta do usuário, a gente pode falar aí de infinitos equipamentos. Robôs autônomos, carros autônomos, geladeiras, centrais de ar, smart TVs, os nossos assistentes, os nossos equipamentos assistentes eletrônicos, como as Alexas, né? As famosas Alexas. A Alexa é da Amazon, mas nós temos aí também o dispositivo da Google, entre outros. A todo e qualquer equipamento que se conecta à internet, sem precisar necessariamente da intervenção humana, a gente chama de IoT, dispositivos internet das coisas, tá? Guarda essa informação, ok? Porque a gente fala hoje de computador, pessoal, mas como eu acabei de te exemplificar, existem diversos outros equipamentos que podem e nos auxiliam no nosso dia a dia, tá bom? Mas todos eles, assim como o computador, possuem hardware. Hardware é a parte física de um equipamento. Por isso que está escrito equipamento, não necessariamente computador, tá? Nós temos no exemplo aqui no nosso desenho um monitor e um gabinete, que são peças, que são equipamentos, que são objetos que você pode tocar, ok? Diante disso, a gente tem até uma brincadeira, que o hardware é aquilo que nós podemos xingar e chutar. O chutar aqui, pessoal, é no sentido do tato, é no sentido de você poder manipular com as suas mãos o equipamento, tá? Como, por exemplo, um mouse, tá? O mouse é um hardware que eu posso tocar com as minhas mãos. Entenda o seguinte contexto. Nós temos no chamado sistema computacional, tá? Não confunda, é diferente de sistema operacional. Sistema computacional é formado pelo usuário, que somos nós, as pessoas, tá? Ok? Pelo software e pelo hardware. Hardware são os equipamentos, são as peças. Software é a parte de dados, é a parte da informação. E usuário somos nós, tá bom? Esses três formam o sistema computacional, tá? Hardware é a parte física do sistema computacional, tá bom? Software é a parte que você não toca com as mãos e o usuário somos nós, ok? Vamos lá. Diante do hardware, deixa o usuário de lado, deixa o software de lado, foca no hardware, na parte física. Quanto ao hardware, nós temos a definição de drive, ok? E driver. Qual é a diferença dos dois? E aí o primeiro ponto de atenção, porque a banca vai adorar te confundir, tá? Vai adorar fazer a troca das informações para te confundir nos conceitos. Drive é um componente físico, ou seja, drive é o hardware, tá? Associado à unidade de armazenamento ou discos de sistema operacional. E o driver, com um R no final,
é o software responsável por realizar a comunicação entre o componente de hardware e o sistema operacional. Por exemplo, você comprou uma impressora nova e pretende instalar no seu computador, conectar a impressora no seu computador, tá? Você utiliza aí o sistema operacional Windows, beleza? Conectou a impressora lá, você vai fazer com que o sistema operacional Windows reconheça essa impressora. Para que o sistema operacional reconheça essa impressora, é necessário um software realizando a comunicação da impressora com o teu sistema operacional. O driver da impressora, no nosso exemplo, é o sisteminha, é o software, é o programa de computador que vai interpretar as instruções da impressora pelo sistema operacional e fazer com que ela funcione, ok? Todo drive, todo elemento físico tem o seu equivalente software para permitir com que a comunicação aconteça, tá? Drive é físico, driver é lógico, é programa, é software, ok? Ainda falando sobre hardware, nós temos aqui os periféricos. Pode aparecer na tua prova assim, periférico, tá? Periférico, pessoal, é tudo aquilo que está ligado ao centro, ao redor do centro, tá bom? Nós temos periféricos, que são hardwares do tipo entrada. O que é que um periférico de entrada faz? Transmite informações para a máquina. Presta atenção no sentido da informação, ok? Nós temos o teclado. Você tem aqui o monitor, ok? Quando você tecla o A no teu teclado, a informação viaja pelo monitor não, pelo cabo, vai até a CPU, o processador, tá? Que está dentro do gabinete, a todo o processo de computação e depois você consegue ver a informação que você digitou no seu monitor, ok? Quem enviou de fora para dentro da máquina a informação a ser interpretada foi o teclado. Então a informação estava fora e foi para dentro da máquina. Ela entrou na máquina. Por isso que o teclado é um dispositivo periférico de entrada. A informação está fora e vai para dentro do computador pela ordem que o usuário deu. No mesmo sentido, você vai observar o mouse, que é como se fosse as suas mãos no computador. Com o mouse você toca nos ícones, nas pastas, nos arquivos, nos programas, você interage com o software através do mouse, ok? A informação está fora e vai para dentro da máquina. No mesmo sentido, o microfone envia a sua voz de fora para dentro da máquina para ser processada. Da mesma forma, o joystick, que é como tecnicamente se chama um controle de videogame. Você dá uma ordem para a máquina, a informação está fora e vai para dentro, ok? Todos esses são exemplos de dispositivos de entrada. A informação está fora e vai para dentro da máquina, ok? Guardou esse conceito? Vamos lá. Agora nós temos os dispositivos de saída. O papel é inverso, pessoal. Vamos desenhar novamente aqui o nosso monitor, que está aqui com a informação que você digitou, por exemplo, a informação textual, ok? E aqui nós temos a nossa impressora, tá? A informação está no computador e você manda para fora. Vai imprimir aquela informação que você digitou. Está dentro do computador e vai para fora do computador. Vem para o mundo real. Então, é um processo de saída da informação. Por que saída? Porque a informação está fora da máquina, ok? Ou melhor, está dentro da máquina e foi para fora. Veio para fora, veio para o mundo real. Então, o que é que você tem que observar? O sentido da informação, ok? Qual é o sentido que o periférico está atuando?
Se o periférico é um hardware que te permite dar uma ordem para o computador, ou seja, a informação está fora da máquina e pelo periférico vai para dentro da máquina, ele é um hardware periférico de entrada de informação. Agora, se esse dispositivo, se esse hardware, se esse periférico realiza o inverso pessoal, ou seja, a informação está dentro da máquina e através desse periférico você consegue observar o resultado do processamento por algum dos seus sentidos, esse periférico é de saída. O monitor te mostra o que está sendo processado dentro da máquina. Então a informação está dentro da máquina e vem para fora. O monitor é um periférico de saída. A impressora normal produz, imprime algo que era digital, ok? A informação está dentro da máquina como um arquivo de computador e aí você imprime, ela vem para fora como uma impressão, tá? E o que são os dispositivos híbridos ou os que realizam as duas informações, tá? São hardwares, são periféricos que realizam a função de entrada e saída, tudo em um hardware apenas, ok? Por exemplo, impressora multifuncional é o único hardware que imprime e que escaneia. Quando você imprime, você tira do virtual e traz para o real. Quando você escaneia, você digitaliza uma informação, ok? Um outro periférico que já está até caindo em desuso, pendrive. Pendrive é o único dispositivo que você consegue enviar informação e também retirar informação da máquina. Qual é a dica para não se confundir em periférico de entrada e saída? É observar o que é que o dispositivo faz no sentido de ele envia a informação para o computador ou ele te faz perceber por algum dos teus sentidos o resultado do processamento da máquina, ok? Fica ligado nessa dica aí, tá bom? Avançando sobre o hard, nós temos ainda a questão da placa-mãe, ok? Nós temos placa-mãe que é conjunto de circuitos integrados e organizados que permite a integração. Integração de quê? A comunicação de quê? Ok? Entre CPU, que é o nosso processador, e o resto dos componentes principais e componentes acessórios que o computador venha a possuir. Por exemplo, que eu falei dos periféricos, né? Os periféricos que você conecta aqui pela porta USB, que é um componente da placa-mãe, tá? Internamente, você consegue conectar a memória RAM, você consegue conectar aqui o processador, você consegue conectar diversos equipamentos internamente na placa-mãe, que é quem agrega, quem concentra tudo isso aí, tá? Principais componentes da placa-mãe. Chipset gerencia a comunicação entre processador, memória e periféricos do computador. Geralmente são dois tipos de chipset, e aí fica ligado nisso aqui, tá? Nós temos o chipset Ponte Norte, que realiza o controle do tráfego que acontece entre o processador, a placa-mãe, a placa de vídeo, perdão, memória RAM, além de fornecer canal para comunicação com chipset Ponte Sul. Pessoal, quando a gente fala de tráfego, me remete a um termo que aparece muito em concurso público, chamado trilhas. Trilhas ou barramento. Barramento. Trilha ou barramento são caminhos na placa-mãe que permitem o quê? Geralmente a comunicação, a integração desses elementos, tá? E aqui é a ponte chipset de ponte sul. O que é que ele faz? Realiza o controle do acesso ao disco rígido ou HD, aos componentes on-board que vêm junto com a placa-mãe já de fábrica, soldados na placa-mãe, e os demais dispositivos conectados nos slots da placa. Slots são espaços para você colocar equipamentos, colocar componentes, ok? Juntar componentes na placa-mãe, tá bom? Diante disso, ainda a placa-mãe, nós temos dois tipos de placa-mãe. Nós temos geralmente a placa-mãe on-board, que é aquela placa-mãe que
já vem de fábrica com os principais componentes integrados, tá? Como diz aqui, alguns tipos de dispositivos estão integrados à placa-mãe do computador, ou seja, estão diretamente conectados aos seus circuitos. Por exemplo, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, tá? Tem placas-mãe que já vem com o processador de fábrica integrado, tá bom? É um processador on-board. Todos os dispositivos aqui, ó, aqui é vídeo, aqui é rede, todas essas placas aqui já vêm de fábrica conectadas na placa-mãe, tá? Ou seja, você não vai precisar pegar uma placa de rede, anexar na placa-mãe, conectar na placa-mãe, para que você possa usar a rede, tá? Nesse caso aqui já vem de fábrica. Agora, o que é uma placa-mãe off-board? Nós falamos on-board, embarcada. Agora, o que é o off-board? Indica que um dispositivo não está integrado à placa-mãe e podem ser conectados. Por exemplo, através de entradas. Quando a gente fala entradas aqui, a gente fala os slots PCI, AGP e o mais famoso que é o PCI Express. No PCI Express, você pode, por exemplo, colocar uma placa de vídeo. Está lá o dispositivo Express na placa-mãe livre, você pega a placa de vídeo e conecta ele, e aí você vai ter um vídeo de maior qualidade, um vídeo off-board, tá? Não esquece. Placa-mãe on-board já vem com os principais dispositivos, áudio, rede, som integrados. O off-board não, você eventualmente precisará adicionar componentes nessa placa-mãe, componentes externos, ok? Vamos lá. Agora a nossa CPU, a nossa unidade central de processamento ou o nosso famoso processador, ok? O que é? É um chip de circuito integrado agrupado à placa-mãe, considerado o cérebro do computador. E ele é responsável por realizar todos os cálculos do computador. O computador não entende linguagem humana, o computador entende cálculos matemáticos que transformam essa linguagem computacional em informação, ok? Quando nós falarmos sobre sistemas de informação, quando nós falarmos de código binário, nós vamos estudar melhor sobre isso, tá? Cálculos de computador, processar dados, executar as instruções em memória e interagir com todos os componentes do equipamento. Assim como o nosso cérebro, pessoal, o processador, ele faz com que tudo funcione naquele corpo da máquina. O nosso cérebro não controla todos os nossos movimentos, todos os nossos órgãos, a integração, a conversa entre um e o outro. No computador é no mesmo sentido, tá bom? A CPU é constituída por registradores, unidade de controle, unidade lógica e aritmética. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses agora, tá? Os registradores armazenam resultados temporários e permitem o controle de informações. Registradores, registro. Quando eu registro, eu armazeno, eu controlo informação, ok? A unidade de controle, ou UC, pode aparecer assim na tua prova. Controla a entrada e saída de informações. Executa operações e comandos e controla o funcionamento da unidade lógica aritmética, a ULA. A unidade lógica aritmética, ULA, executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Leia, releia, pause esse material, faça anotações, isso é cobrado em prova, ok? Ainda sobre o processador, nós temos a memória cache do processador. Entenda o contexto do que nós estamos falando. Memória cache do processador. É uma memória intermediária e rápida que armazena partes da memória principal. Então, primeira coisa, memória cache não é memória principal, ok? Fica ligado nisso aí. Para fornecer um rápido acesso a informações mais utilizadas. Não é qualquer informação que a memória cache trabalha. É aquelas informações que estão sempre ali sendo utilizadas. Isso quer dizer o quê? Caramba, essa informação aqui é sempre utilizada, eu vou deixar ela aqui para ter um rápido e um fácil acesso a ela, tá bom? Ao necessitar de efetuar a leitura de alguma região de memória, o processador primeiramente verifica se a informação referente a essa área se encontra na memória cache, ok? Para depois ele ir lá na memória principal buscar que está mais longe e que demora mais um pouco. A memória cache pode estar localizada dentro ou fora do processador. Cuidado! A depender do tipo de memória cache. Vamos ver os tipos de memória cache?
Memória cache do tipo L1. É muito pequena na quantidade de armazenamento, fica próximo ao processador. É a mais rápida dentre os tipos de memória cache e fica localizada dentro do chip do processador. Esta memória cache é chamada de memória primária, ok? No processador, memória cache primária é a L1. Memória cache L2 é mais lenta em relação a L1, localizada dentro ou fora do processador, tá? É a cache secundária. E aqui nós temos a L3. Tem um espaço maior se comparada com a L2, com a sua antecessor, localizada fora do processador. Cuidado com isso aqui, tá? Onde fora do processador? Na placa-mãe. É uma cache terciária, ok? Só aqui você já tem 3 informações importantíssimas que podem ser cobradas na tua prova, tá bom? E agora a gente traz para você uma questão do Instituto Ágata, literalmente copiada e colada de uma prova, retirado o print de uma prova, ok? Vamos lá? Sobre processador, sobre CPU, sobre unidade central de processamento. É correto afirmar que ela possui a unidade de processamento. Sobre a CPU, é correto afirmar que ela possui a unidade de processamento: A, geométrica e linear; B, lógica e gráfica; C, linear e sequencial; ou D, aritmética e lógica. Pausa esse vídeo, dá uma analisada, lembra de tudo que nós vimos até aqui e responda. Pessoal, lembra quando a gente falou bem aqui, ó? A CPU é constituída por registradores, unidade de controle e unidade lógica e aritmética, tá bom? A Banco Instituto Ágata trouxe isso aqui para a gente nessa questão recentíssima do ano de 2025. Então, é aritmética e lógica ou lógica e aritmética, gabarito, letra D, ok? Fica ligadinho aí. Vamos continuar o nosso assunto? Agora vamos falar sobre memória. Memória RAM e memória ROM. Memória é tudo aquilo que armazena informação. Qual é a diferença das duas? Ok? Primeiro, a RAM, ok? Memória de acesso aleatório. É a nossa tradução para o português. Mas se fosse traduzindo o inglês, que é a sigla RAM, seria Memory Random Access. Memória de acesso randômico. Randômico ou aleatório. Por que aleatório, pessoal? Porque ela vai armazenando e ajudando a processar de acordo com a demanda. Ela não sabe quais informações que vão vir. É como numa fila. Você não consegue determinar as pessoas que vão compor aquela fila. Então, a composição daquela fila é aleatória. Entendeu? Mais ou menos assim, fazendo uma analogia para você. Memória RAM é a memória responsável por armazenar tudo que está em execução quando o computador está ligado. Ela é considerada a memória principal. Primeira dica para a prova sobre memória RAM. Memória RAM é memória principal, é memória de armazenamento, é memória que auxilia o processador, tá? Sem memória RAM, o computador nem liga, para você ter ideia, ok? É uma memória do tipo volátil. Isso quer dizer o quê? Que ela armazena tudo que está sendo executado enquanto o computador está ligado. Se desligar o computador, todos os dados que estão armazenados na memória RAM são apagados. A função da memória RAM é ajudar no processamento, na execução, não é armazenar permanentemente as informações. Para o armazenamento permanente, nós temos o nosso HD, ok? Memória RAM é de processamento, tá? Tipos de RAM para você. Nós temos a DRAM ou DRAM, é uma RAM dinâmica. É a memória utilizada como principal no computador. Tem um custo baixo, tem um acesso mais lento, mais densa e usa refresh, é volátil. Enquanto está sendo alimentado por energia, ela armazena as informações. Depois que é desligado o computador, tudo é perdido, tá bom? Tipos de RAM. SRAM, vimos ali a DRAM, agora vemos a SRAM. É uma RAM estática.
A DRAM é dinâmica, a SRAM é estática. É um tipo de memória utilizada na memória cache. Custo elevado, acesso rápido, menos densa, sem refresh, usa flip-flop, é volátil e trabalha ali na memória cache, tá bom? Vamos lá? Agora a memória ROM. Se a memória RAM é memória de acesso randômico ou memória de acesso aleatório, a memória ROM é uma memória somente de leitura. ROM significa em inglês Ready Only Memory, ou memória somente de leitura. Se eu só posso ler, isso quer dizer que as informações já estão gravadas previamente e que, em tese, não podem ser alteradas, tá? Por isso, ela também é uma memória do tipo não volátil. Se a memória RAM que nós vimos anteriormente é volátil, ela apaga tudo quando desliga o computador, a RAM é não volátil, ou seja, os dados armazenados nela são preservados mesmo na ausência de alimentação elétrica. Fica ligado nisso aí, tá? Tipos de memória ROM. PROM podem ser escritas com dispositivos especiais, mas não podem mais ser apagadas ou modificadas. Pessoal, vocês lembram em um tempo que existia um dispositivo chamado CD? Lembra disso? Claro que você lembra. A gente tinha o CD-R. Esse R era de ROM. Isso quer dizer o quê? Que você podia gravar o CD-ROM uma única vez. Depois disso, ele ficaria apenas para leitura, tá? As informações não poderiam mais ser apagadas, ok? E a memória EPROM podem ser apagados pelo uso de radiação ultravioleta, permitindo sua reutilização, tá? A memória ROM e EPROM podem ter o seu conteúdo modificado eletricamente, mesmo quando já estiver funcionando no circuito eletrônico. E as memórias flash FEPROM, semelhante a EPROM, são mais rápidas e de menor custo. As bancas cobram isso? Cobram. Dê uma lida, dê uma fixada no conteúdo para não ser pego de surpresa. Ok? Vamos lá? Se nós falamos agora um pouco da memória primária, agora vamos falar das memórias secundárias, tá? Memória secundária, que é a memória de armazenamento permanente. Ela é mais barata e utilizada para gravar grande quantidade de dados, que não serão perdidos com o desligamento do computador. Exemplo: HD, SSD, CD-ROM, pendrive, cartão de memória. São dispositivos que armazenam permanentemente a informação, ok? Ou até você ir lá e apagar. Dispositivo de armazenamento, nosso disco rígido, famoso HD, tá? Hard disk. O HD é um dispositivo eletromecânico. Todo o processo de gravação e leitura dos dados de um disco rígido é realizado com a utilização de cabeças de leitura eletromagnética, como você pode ver nesse HD aberto aqui, tá? Presas a um braço móvel que permite o acesso de toda a superfície do disco rígido. Lembra daquele antigo toca-disco? Toca-disco tem um pino que você coloca o disco lá, ele gira o disco e a agulha faz a leitura da superfície do disco, lendo as informações. É um processo parecido, ok? O HD possui partes mecânicas, o HD possui, esse HD aí tradicional, possui um tempo de vida maior, mas ele é frágil no ponto de vista de que, como tem muitas partes mecânicas, se esse HD cai, por exemplo, com certeza uma parte dessa se solta ou se quebra, e aí você acaba inutilizando o equipamento, infelizmente, tá? É uma tecnologia mais antiga que já está em transição, que já está morrendo. Agora, o dispositivo de armazenamento pendrive é um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash. Memória flash, seus dados podem ser armazenados e excluídos. Ele também é considerado como dispositivo de entrada e saída, como eu te falei lá nos periféricos, tá? A memória flash é uma memória super rápida, uma memória que utiliza a velocidade da eletricidade para gravar as informações e para ler as informações, tá bom? E agora o dispositivo de armazenamento chamado SSD, Solid State Drive. É composto pela memória EPROM, que nós acabamos de ver. E quais são as suas características? Não tem partes móveis como no HD convencional que eu acabei de te explicar. Possui um consumo reduzido de energia, não tem um motor para gerar um disco, ok? Mais leve que os discos rígidos convencionais,
taxa de transmissão de dados mais elevadas que os HDs convencionais, tá? Ele é apenas uma placa. É uma placa de circuitos com bancos de armazenamento que faz a leitura, a gravação e roda, digamos assim, as informações de maneira muito rápida, por não ter partes móveis como o HD tradicional, tá bom? E ainda podemos citar o SSHD. Possui uma parte eletromagnética e uma parte SSD. É um dispositivo híbrido, por assim dizer, tá bom? Vamos lá. Processadores RISC e CISC. Vamos falar um pouco de processamento agora, tá? Processadores RISC, ok? Reduced Instruction Set Computer. Trabalham e executam um conjunto de instruções simples em um ciclo de relógio. Quando a gente fala ciclo de relógio aqui, pode aparecer na tua prova a palavra clock, que é relógio em inglês, ok? Perdoe aí se eu escrevi clock errado, tá? Não lembro se tem esse K no final, mas vamos lá. Processadores CISC, Complex Instruction Set Computer, trabalho e executa um conjunto de instruções complexos que exige vários ciclos de relógio clock para ser executado. A execução dessas instruções é mais lenta. Então aí você já estabelece uma diferença entre o RISC e o CISC, ok? Agora, processadores 32 bits e 64 bits. 32 e 64 indicam o número de bits. Bit é a menor unidade de medida da informação, que os processadores conseguem utilizar para efetuarem cálculos e determinam a quantidade de RAM máxima que o sistema pode utilizar. O processador de 32 bits pode trabalhar com até 4 GB de RAM, ok? Processador de 64 bits para trabalhar em tese com até 16 TB de RAM, ok? Mas o que é bit, tá? O que é essa unidade de medida da informação, ok? Observa aqui, um bit é a menor unidade de medida da informação. Um bit pode ser representado por um 0 ou 1, tá? O código binário que os computadores trabalham é 0 ou 1, tá? Quando eu tenho 8 bits, eu tenho 1 byte. Na matemática convencional, 10 unidades formam uma dezena, correto? 100 unidades formam uma centena, correto? Na informática, 8 bits formam 1 byte. E aí a gente vai subindo as escalas. 1024 bytes formam 1 kilobyte, ok? Como está dizendo bem aqui. 1024 kilobytes, 1 megabyte. 1024 megabytes, 1 gigabyte, terabyte, petabyte. E aí as unidades vão subindo, ok? Para que você tem que saber disso? Para você saber o que é, por exemplo, execução, processamento, no caso da memória RAM, e armazenamento de HD, 1 terabyte, etc e tal, tá? Quando você vai comprar um equipamento, um celular, um computador, você observa aí a quantidade de RAM que ele tem, que está relacionado com o processamento, e a quantidade de gigas e terabytes que está relacionado com o armazenamento. É a mesma unidade de medida, aplicadas em contextos diferentes. Um é processamento, o outro armazenamento. Cuidado com isso, tá bom? Agora, tipos de computadores, pessoal. Tipos de computadores, ok? Tipo de computador, tá? Nós temos o computador desktop ou computador de mesa. É aquele computador clássico que você tem ali na sua casa. Os dispositivos, monitor, teclado e mouse, são individuais e conectados ao gabinete. Ele é um computador clássico que você tem na sua casa, o primeiro computador ali que você utilizou na sua vida. Observa na imagenzinha, no desenho, que todos os equipamentos estão distribuídos fora, digamos assim, separados e conectados ao gabinete. E aqui nós temos um notebook. O notebook traz o mesmo conceito de computador pessoal. Lembrando que a gente pode ser, o desktop pode ser computador de mesa, pode ser estação de trabalho, pode ser PC, personal computer ou computador pessoal, ok?
computador doméstico. E aí nós temos o notebook, é um computador portátil, onde os dispositivos são integrados em um único conjunto. Observe o desktop aqui em cima, está tudo separado. O notebook não, ele traz tudo integrado e no formato de um livro, de um caderno, para você guardar na sua mochila, para você poder levá-lo. É por isso que a característica do notebook é ser um computador do tipo portátil, tá bom? Ok? Netbook, os extintos netbooks, é parecido com o notebook, só que de uma maneira aí bem mais reduzida, tá? O processamento dele é menor, o armazenamento dele é menor, mas ele é mais leve, é menorzinho, cabe mais fácil, é menor para você transportar. Outra característica dos dois é uma fonte de alimentação, incluída, ok? Tipo de computador Ultrabook, são mais leves e mais finos para que os notebooks, baterias com uma duração mais longa e componentes de qualidade. Então, um Ultrabook é um notebook melhorado. Ele é mais leve, mais fino, mas o processamento, o armazenamento dele e a bateria são melhores, tá? Dispositivos de smartphone e tablets são considerados como tipo de computadores também. Perdão, pessoal. É só você imaginar o seguinte, que um smartphone e um tablet hoje possuem todas as funções de um computador, de um notebook, de um desktop na palma da sua mão, ok? Cuidado, tá? E aqui, pessoal, nós temos aí um clássico, né? Uma visão clássica do computador desktop aí todo desmontadinho para você, ok? Nós temos aqui essa caixa que muita gente chama de CPU errado, mas se chama gabinete. Gabinete. Nunca mais chama o gabinete de CPU, porque a CPU é o processador, tá? CPU, Unidade Central de Processamento, tá? CPU e gabinete são coisas diferentes, ok? Conectado ao gabinete, o gabinete, na verdade, o principal componente do gabinete é a placa mãe, que, como nós já estudamos, reúne todos os equipamentos. O processador, que é o cérebro da máquina, a memória RAM, que é a memória de processamento, memória de execução, memória volátil. A placa de vídeo, se for o caso, é uma memória, uma placa de vídeo onboard que já vem com a placa-mãe, ou offboard que você adiciona, a placa de som no mesmo sentido, o disco rígido, que pode ser aí o nosso HD tradicional, ou pode ser o SSD, que é o flash, que é o mais rápido, leitores de DVD, leitores de cartões de memória, etc e tal. Tudo isso está dentro do gabinete, ok? Dentro desse móvelzinho chamado gabinete. No que está fora, conectado à placa-mãe pelas portas USB, DVI, VGA, HDMI, o monitor, a caixa de som, o teclado, o mouse, impressora, scanner, webcam, caixinha de som, fone de ouvido, ok? Todos esses que estão fora do gabinete, tá? São os periféricos que nós vimos agora há pouco. Periférico de entrada, periférico de saída e os periféricos que executam as duas ações, as duas funções, tá bom? Vamos fazer questão agora, pessoal? Questão sobre o que a gente viu hoje, ok? Vamos lá? Fundação Carlos Chagas, Cefaz, Piauí, questão recentíssima aí de 2025. Um agente da Cefaz, ao verificar o dispositivo instalado no seu Windows 11, sistema operacional mais recente, ok? Nós vamos estudar uma aula futura. Identificou os seguintes dispositivos de armazenamento. Isso quer dizer o quê? Que você vai esquecer de todo o resto e vai focar no que a gente viu hoje sobre armazenamento. SSD NVMe, PCIe 4.0, HD 15K, 15K RPM, DRAM DDR5 e cache L3. Tudo isso a gente viu na aula de hoje, tá? O que é um SSD, pessoal? O que é um HDD? O que é uma DRAM? O que é cache L3? Lembram disso? Considerando apenas a latência de menor para maior ordem, ok? E aí você vai enumerar, tá? A resposta correta, a ordem correta é
A, B, C, D, E. Não está descrito aqui, mas esse aqui é 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o item 4. Vamos lá que eu vou te explicar, tá? Além de você saber o que é o dispositivo, tem que saber sobre latência. Eu vou te explicar o que é latência agora, ok? A latência da memória cache L3 é menor que o SSD, mas vamos saber o que é latência primeiro. Latência refere-se ao tempo de acesso a dados de um componente de hardware. Em quanto tempo esse acesso para ir buscar a informação, ir lá e voltar ocorre? Quanto menor é esse tempo de acesso ao dado, de ir buscar o dado e voltar para o componente, para o processamento, se chama latência. Quanto menor a latência, quer dizer que esse processo de busca e processamento vai ser mais rápido, mais eficiente, maior, ok? Quanto menor a latência de um componente, mais rapidamente ele pode fornecer as informações solicitadas pelo processador, resultando em um sistema mais rápido e responsivo. A ordem apresentada é cache L3, o SSD, a RAM e o HDD, ok? A cache L3, tu lembra que é a memória cache, está ali perto do processador, é muito rápida. SSD é o nosso HD flash, ok? Que em comparação com a memória RAM é mais rápido. Que em comparação ao HD tradicional, HDD é mais rápido também. Como ele pediu uma ordem de dispositivos mais rápidos, do mais rápido para o mais lento, a gente tem aí 4, 1, 3 e 2, que é a nossa letra A, ok? Se liga nessa dica, se liga nesse conceito sobre latência, para você nunca mais esquecer, que é basicamente o tempo de resposta de acesso à informação, tá bom? Vamos lá? Um de cada dispositivo tem o seu, tá? Fundação Carlos Chagas, Assembleia Legislativa. O dispositivo periférico são componentes de hardware que se conectam ao computador para adicionar funcionalidades, sendo divididos em dispositivos de entrada, saída e os dois, entrada e saída. São exemplos de cada uma dessas categorias, tá? Respectivamente. Primeiro, ele quer saber o que é entrada, segundo, saída, e terceiro, entrada e saída, tá? Primeiro, entrada. Scanner é dispositivo de entrada? É. A informação está fora e vai para dentro da máquina. Teclado é dispositivo de entrada? É. A informação está dentro e vai para... está fora, perdão. Scanner é dispositivo de entrada. A informação está fora e vai para dentro da máquina. Teclado é de entrada. A informação está fora e o usuário dá uma ordem para o computador. Escreva a palavra X. Mouse é de entrada. São as mãos do usuário na utilização da máquina. Eu dou uma ordem para a máquina com o meu teclado. O webcam é entrada? É. Ela captura a imagem e manda para dentro do computador para ser processada, como você está fazendo agora, como você está vendo agora na captura da imagem dessa aula. Joystick é entrada? É. A informação está fora e com o controle de videogame eu dou uma ordem para a máquina, ok? Todos são de entrada. Agora vamos ver os de saída. Monitor é saída? É. Monitor é saída. A informação está sendo processada na máquina e vem para fora para que eu possa, por algum dos meus sentidos, no caso a visão, ter ciência, verificar o que está sendo processado pela máquina. Impressora é saída? É. A informação está dentro do computador e vem para fora para o mundo externo na forma de uma impressão. Pendrive, pessoal, é saída? Não. Pendrive é entrada e saída. Ele realiza as duas funções, tá? Drive de CD-ROM é entrada, é saída, melhor dizendo? Não. Eu entendo aqui que ele consegue fazer as duas coisas também. Drive de disquete, a mesma coisa, entrada e saída, tá? Agora vamos, se a gente já eliminou esses aqui, então a gente já pode ficar entre a A e a B para saber o que é entrada e saída dos dois aqui, tá? Modem, o que é modem? Modem é a antiga conexão com a internet. A gente usava o modem para ligar o cabinho da linha telefônica, antiga linha telefônica. Mas também depois tivemos os modem 3G das operadoras de telefonia celular. E microfone é entrada e saída? Não, pessoal. Microfone é apenas entrada. Eu capturo a voz que vai para dentro do computador e ele processa. Logo, nosso gabarito é a letra A, ok? Vamos ver se bate? Bate.
gabarito letra A, ok? Próxima questão. Onde está armazenado o programa de bootstrap utilizado durante o processo de boot? O que é boot? Boot é o processo de inicialização do computador, tá? Quando você liga o computador, ocorre um processo de boot. Boot é bota, é algo nesse sentido aí em inglês, tá bom? Onde que está o boot? Onde que inicia o boot no computador? Na memória principal, no HD, na memória ROM, que é aquela memória que vem gravada de fábrica, na memória RAM ou sem opção apresentada. Vamos lá? Na memória ROM, a nossa memória somente de leitura. O Bootstrap fica armazenado em memória ROM. É um firmware não volátil presente na placa-mãe. Pessoal, vamos lá. Olha aqui. Temos a placa-mãe, ok? Aqui na placa-mãe, nós temos um chipzinho, que é esse cara que está representado bem aqui para você nesse exemplo de memória ROM. Esse carinha aqui, ele já vem fabricado e já vem gravado de fábrica, ok? Então, ele é somente de leitura. Dentro dele, esse carinha se chama BIOS. Não esquece mais. BIOS. Dentro da BIOS, que está na placa-mãe, soldada na placa-mãe com esse programinha gravado, que a gente vai chamar aqui de firmware, não esquece, tá? Firmware, ok? Firmware está gravado na BIOS e vem de fábrica na placa-mãe, ok? Dentro dele tem o sistema de boot, que é o sistema inicial do computador, que faz todo o teste e avaliação da máquina para saber se tudo está conectado, se tudo está funcionando, para que depois ele busque o sistema operacional no HD, ok? Então, não é na memória principal, porque a memória principal é a RAM, a memória volátil, memória de processamento. Não é no disco rígido. O disco rígido vai iniciar depois que o boot está tudo ok, tá? Na memória ROM, que é o nosso gabarito, que eu acabei de explicar. Não é na memória RAM, que é o mesmo que memória principal, e também não é a letra E sem opção apresentada, tá bom? Não esquece, pega essa visão. Qualquer coisa, tira dúvida com a gente aí, tá? Quarta questão, Instituto Agatha. Um computador é formado por diferentes tipos de dispositivos. Marque a alternativa correta, em que são apresentadas opções de entrada, armazenamento e saída, respectivamente. Primeiro entrada, depois armazenamento e depois saída, tá? Impressora é dispositivo de entrada? Não, é de saída. Então a gente já elimina A. Por quê? Porque ele está pedindo respectivamente. Primeira entrada, depois armazenamento, depois saída. Teclado é dispositivo de entrada? É. Então a B continua no páreo aqui. Scanner é entrada? É. A informação é digitalizada. Continua no páreo. Memória RAM é dispositivo de entrada? Não. É dispositivo, nesse contexto aqui, de armazenamento. Monitor é dispositivo de entrada? Não, monitor é dispositivo de saída. A informação está sendo processada e vem para fora para observar. Entre A e B, entre B e C, melhor dizendo. Vamos ver o segundo quesito a ser analisado: armazenamento, tá? O Wi-Fi é dispositivo de armazenamento? Não. Wi-Fi é tecnologia sem fio, tá? Poderia ser uma placa Wi-Fi, por exemplo, um dispositivo USB Wi-Fi, para permitir a conexão com wireless, ok? SSD é dispositivo de armazenamento? Sim. É o nosso HD que utiliza memória flash. É o SSD. Gabarito letra C de concursado, que você será em breve, tá bom? Se quiser aprofundar, dá uma pausa aí e dá uma lidinha no nosso material, tá bom? Quinta questão, Instituto Agatha 2024, hein? Considerando as características dos processadores, olha sobre o que é que a questão está falando, de um computador moderno, é correto afirmar que a velocidade do processador é expressa em... A velocidade de um carro é expressa em quilômetros por hora. E a do processador é em gigahertz, mega transferências, clock por milissegundo, megahertz, terabyte por segundo. Gente, eu preciso te falar que é
gigahertz, ok? A unidade de medida de um processador é gigahertz. As CPUs modernas, por que as modernas? Porque lá as anteriores estavam aí uma casa abaixo, que no caso é o megahertz. Lembra quando nós vimos aqui unidade de medida da informação, ok? Unidade de medida da informação, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Os processadores antigos trabalhavam em megabyte. Os processadores modernos trabalham em gigabyte, ok? Então, não esquece. Refere-se à transferência de dados da memória, megahertz, a uma unidade mais antiga, menos usada hoje. E terabyte ou clock são inadequados como medida frequente de CPU. Aqui a gente comenta as outras questões para você. Não esquece. As CPUs, os processadores, trabalham na casa de medida de gigahertz por segundo, ok? Para você não esquecer sobre isso aí, tá bom? Questão 6. Instituto Ágata sobre periféricos de entrada de um computador. Só quer saber de entrada. É correto afirmar que são equipamentos que... Qual é o conceito de periférico de entrada? O usuário pode utilizar para fornecer informações para a máquina. Teclado e caixa de som são exemplos de dispositivo de entrada. Vamos ler metade da questão. Até o ponto, pessoal, você sempre toma cuidado, tá? Sempre toma cuidado. O usuário pode utilizar para fornecer informação para a máquina. O usuário fornece informação para a máquina, ele entra com informação através desse periférico. Até aqui está certo. E a segunda parte da questão? Teclado, entrada, show de bola. Caixa de som, opa! Caixa de som é saída. A informação está sendo processada na máquina e eu posso observar por algum sentido meu através desse periférico de saída, caixa de som. Então, não é periférico de entrada que é o cerne da questão. Letra A está fora do páreo. B. O usuário pode utilizar para fornecer informações e comandos ao sistema, show de bola. Teclado e mouse são exemplo desse tipo de dispositivo. Linda, linda, lindinha, gabarito, letra B. Teclado e mouse você envia informação para o computador, então você entra com informação no computador. Letra C serve para armazenar informações de forma permanente. Entrada não é armazenamento, tá? Tá certa a letra C se o comando da questão estivesse perguntando sobre armazenamento, mas está perguntando sobre o periférico de entrada. Cuidado com isso, tá? D. Exibe e reproduz informações processadas pelo computador, por exemplo, monitor e caixa de som. Não. Aqui nós estamos falando de saída. Se exibe e reproduz, está saindo com a informação. E letra E realizam simultaneamente, ao mesmo tempo, funções de entrada e saída. Não. Você sabe que existe periférico de entrada, saída e periféricos que fazem as duas funções. E aqui a gente tem um resuminho para você ao final, tá bom? Leia com calma, tire suas dúvidas, qualquer coisa pode entrar em contato conosco. Vai ser um prazer te responder. Sétima questão, Instituto Ágata, sobre periférico de entrada de um computador. É correto afirmar que são equipamentos que o usuário pode utilizar para fornecer informações para a máquina. Teclado e caixa de som são exemplos? Não. O usuário pode utilizar para receber informações? Não. Receber é saída de informação. O usuário pode utilizar para estabelecer comunicação sem fio. Bluetooth e placa de rede são exemplo de periférico de entrada? Não. Bluetooth e placa de rede são periféricos de entrada e saída. A informação vai e vem, entra e sai. O usuário pode utilizar para fornecer informações para a máquina. Fornecer, enviar. Exatamente, entrada é isso aqui. Teclado, opa, mas tem a segunda parte da questão, né? Da alternativa. A primeira parte está certa. Segunda parte, olha aí, eu não errei. Eu só fiz para você ficar ligado no que a questão pode te colocar uma pegadinha aí. Qual o problema do monitor touchscreen, pessoal? Mas não é monitor? Eu não vejo que está sendo processado? Sim, mas pelo mesmo hardware você entra com informação na máquina. Então, monitor touchscreen é entrada e saída. E letra E, o usuário pode utilizar para receber informações da máquina. Não, isso aqui é saída, tá? Vamos lá? Gabarito da questão é letra D. O usuário pode utilizar para fornecer informações da máquina. Vamos lá? Teclado e monitor estão corretos. Vamos de entrada, também híbrido. Que curioso, olha só. Eu entraria com um recurso em relação a essa questão, tá?
Está meio certo, porque touchscreen entra e sai, e aqui ele considerou somente a questão da saída da informação. Gente, a gente vai brigar com a banca ou a gente vai dar a informação que ela quer? Dentre tudo que nós vimos aqui, a menos errada era a letra D, realmente, tá bom? Poderia entrar com recurso, porque ele faz as duas funções, então é híbrido? Poderia, mas também a entrada foi o que ela considerou. As bancas têm dessas coisas? Muito, você vai ver muito no seu dia a dia enquanto concurseiro. Bola para frente. Oitava questão. São periféricos de entrada, saída e armazenamento, respectivamente, um após o outro. Impressora, entrada. Teclado, entrada. Scanner, entrada. Opa, impressora é saída? A já está fora, tá? Memória RAM, opa, armazenamento está fora. Monitor, opa, saída. Teclado, entrada. Scanner, entrada. Armazenamento. Wi-Fi, opa, não é. Por eliminação, letra C de concursado. Vamos lá? Gabarito aqui para você dar uma lidazinha e gravar o tema. Nona questão, novamente. Entrada, saída, armazenamento. É a mesma questão, pelo visto, você já sabe que é o gabarito letra C. E a 10ª, vamos lá. Nos computadores de uma organização, percebeu-se que a inicialização do Windows está muito lenta. Opa! Uma questão aí que vai te pedir conhecimento sobre o processamento da máquina, o dia a dia dela. Vamos tentar julgar isso aqui? Notou-se que cada computador leva em média 2,5 minutos para iniciar, para ligar. Para resolver o problema, a equipe de TI resolveu colocar 2 unidades de armazenamento em cada computador. Uma unidade C, que usa memória flash, o nosso HD SSD, apenas para o Windows, e uma unidade D de 2 TB para armazenar arquivos e softwares que não necessitam de grande rapidez. Armazenar é uma coisa, executar é outra, não esquece disso, tá? Após a mudança, o Windows começou a inicializar em 10 vezes mais rápido. Olha que maravilha! Com base nessas informações, as unidades C e D são, respectivamente, SSD é um HD mais rápido, HDD é um HD mais lento. SSD você coloca o sistema operacional e os programas para serem executados mais rápidos. E o HDD você deixa lá para armazenar a informação, tá bom? Temos dois HDs SATA? Não, não temos dois HD SATA. Temos um HD SATA e um HD IDE? Também não. Lembra que está pedindo respectivamente aqui, tá? Um após o outro. Temos um pendrive e um disco rígido? Não. Temos dois SSDs IDE? Não. O que é que a gente tem aqui? Nós temos letra C, tá? Nós temos um HD SSD e um HDD, ok? Lembra sempre que o SSD é mais rápido e o HDD é mais lento, como a gente viu na nossa aula de hoje, tá bom? E aí o comentário sobre a questão e até já uma dica operacional para você, tá? Tá com o computador aí um pouco mais lento, coloca um SSD para o sistema operacional para ele ficar mais rápido e deixa o teu HD tradicional ali, se for um HDD, apenas para armazenamento de informações, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, um prazer tê-los aqui. Nossa primeira aula sobre conceitos iniciais de informática básica. E lembre-se, concurso você faz até tomar posse, ok? Você vai fazer muito concurso, vai reprovar em muita prova, vai passar em algumas, vai ser chamado em pouquíssimas e vai tomar posse um dia naquela que você escolher, se Deus quiser. Um grande abraço, até a próxima aula, ok? Valeu!